Bom dia, boa tarde, boa noite, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. Amém, queridos? Antes de começar, queria pedir para você deixar o seu like aí, curtir, compartilhar, comentar. Vai ser extremamente importante para nós. Quando você curte, quando você dá o likezinho aí, nos ajuda bastante. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. Amém? Estamos hoje no nosso segundo dia desse grande propósito de oração e jejum por 7 dias. Glória a Deus por isso. Vamos ministrar Atos 10, 11 e 12, né? E o tema de hoje é não ter idolatria e deformações e pregar a palavra ao povo. Glória a Deus por isso. Esse texto que nós estamos ministrando aqui de Atos 10, né, é a conversão de um homem chamado Cornélio, um centurião chamado Cornélio, um homem que era temente, piedoso, né, um homem que orava de contínuo, que fazia muitas esmolas, ou seja, ajudava bastante gente. O que aconteceu? O anjo apareceu para ele e em seguida o anjo apareceu para Pedro, para que ele tenha um entendimento, né, que todos os povos seriam salvos, né? Então o Senhor mostra para ele aqui um lenço, um lençol, né? Tipo de um lençol descendo com os quadrúpedes ali, com as aves, com os répteis. Pedro mata e come. Pedro de cara refugou, não queria comer, não queria chegar perto, né? E aí então por 3 vezes isso aconteceu, apareceu e aí então Deus falou assim para ele: ao que Deus purificou, não considereis impuro, porque Pedro falou assim, né? Porque jamais comi alguma coisa comum ou impura, né? Jamais comi alguma coisa comum, imunda ou impura. Por 3 vezes aconteceu isso. E Deus falou assim: ao que Deus purificou, não considere-se tu impuro, né? Então, ou seja, Pedro pensava que era uma dieta alimentar, porém não era, né? Aí em seguida, né, o anjo apareceu para o centurião manda chamar Pedro, aí o Pedro teve a visão desses animais, dessas coisas todas, né? E em seguida, Deus mostrou também para Pedro que haviam homens ali que era para ele ir sem hesitar. Homens que vieram buscar, homens mandados por Cornélio para buscar Pedro. E aí então Pedro, sem vacilar, sai o que está para do que está fazendo e vai ao encontro de Cornélio por volta de 9 horas de viagem. E aí então o que aconteceu? Cornélio, quando viu Pedro chegando na casa dele, o que ele fez? Se prostrou e o adorou, né? Em Atos 10, 25, aconteceu que indo Pedro, e ao entrar na casa de Cornélio, saiu Cornélio ao seu encontro, se prostrou aos pés e o adorou. E em seguida Pedro falou o que para ele? Pedro o levantou e disse: ergue-te, porque eu também sou homem. Ou seja, o nosso motivo de jejum, um dos 2 motivos de hoje, é não ter idolatria e que não haja deformações, porque Pedro também havia uma deformação, achando que o evangelho, a palavra, Jesus era só para os judeus. Mas quando Deus mostrou para ele aqueles animais, né, com toda a sorte dos répteis, né, quadrúpedes e aves do céu, o Senhor estava mostrando para ele que toda a humanidade seria salva, todos os povos seriam salvos. E aí então, ele no versículo 28 fala assim, ó, todo mundo sabe que jamais eu entraria na casa de alguém que não fosse judeu, né? Mas aí Deus está levando ele a entender, né? Para que não haja o que? Deformações, para que não haja o que? Religiosidade. Então, queridos, o que aconteceu? Ali estava se formando a primeira igreja dos gentios, ou seja, aqueles que não são judeus, que conhecem Jesus, têm um encontro com Jesus e têm uma vida extremamente abençoada. E aí, o que acontece? Pedro prega para a casa
de Cornélio, do centurião Cornélio. Então, queridos, olha, para que não haja idolatria, não haja deformação, e para que nós possamos estar jejuando, para que nós possamos pregar. Nós precisamos pregar a tempo e a fora de tempo. Nós precisamos ministrar a palavra, pregar a palavra. Olha, essa imagem de fundo aí, maravilhoso. Possivelmente seja Billy Graham, que esteja de costa aí, possivelmente pregando para um estádio lotado. Ele lotava estádios, rodou o mundo todo pregando a palavra. Olha, querido, a unção que este homem tinha era sobrenatural, de arrastar multidões. Grandes homens já houveram dessa estirpe, né? Como Billy Graham, que arrastava multidões. Então, queridos, vamos orar. Vamos jejuar para que nós sejamos atraídos para pregar e ministrar. Não precisamos pregar para um local lotado como esse. Se precisar, nós pregamos. E se aparecer, nós vamos pregar. Se for preciso, estaremos aí pregando como Billy Graham. Possivelmente, Billy Graham, né? Mas se for pregar para uma pessoa, a Bíblia diz que uma vida vale mais do que o mundo inteiro, né? Então, para que não haja idolatria nem deformação, interessante que Pedro levantou, né, o Cornélio, né, levantou, porque ele se prostrou aos pés e adorou Pedro. Pedro não era digno de adoração. O único que é digno de ser adorado é o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Então, queridos, a idolatria, não a deformação, e sim a pregação, sim a ministração, levarmos a palavra. Olha, os anjos queriam pregar, né? Os anjos gostariam de estar pregando e ministrando, mas essa essa é tarefa minha e sua, de pregar a palavra a tempo e a fora de tempo. Amém, queridos? Que caia por terra toda idolatria, que caia por terra toda deformação, e nós possamos nos levantar para pregar a palavra a toda e qualquer criatura. Amém, queridos? Ou seja, Pedro estava dando início a um novo tempo na igreja, a igreja dos gentios ou os não-judeus, que somos nós. Quero orar por você. Pai, em nome de Jesus Cristo. Quero orar, clamar, interceder com esse amado, com esse querido. Ó Senhor, abra os nossos olhos para aquilo que é idolatria. Abra os nossos olhos para aquilo que é deformação, para que nós, Senhor, não estejamos, Senhor, praticando mais. Abra os nossos olhos, Senhor, para que nós possamos, Pai amado, estar falando não para a idolatria, não para a deformação, e estejamos falando sim, Senhor, para pregar a palavra para um vizinho, para um amigo da escola, pregarmos a palavra para os nossos queridos, para os nossos amados, para os nossos parentes. Pai, nos dê condições de pregar. A palavra diz, querido, querida, abra a tua boca e eu te a encherei. À medida que você abrir a sua boca, o Senhor vai te encher da palavra que é viva e eficaz. Amém, queridos? Deus abençoe você. Segundo dia do nosso grande propósito de oração e jejum. Fique na paz. Tchau, tchau.